hoje a gente tem uma carta que é super interessante, né? Que é a Hora de Poder. E ela vai falar de algo, né, que é muito, muito falado dentro da teoria de biodança, né? Claro que utilizando outras palavras, né? Mas que é algo que a gente trabalha bastante dentro da biodança, que se chama autorregulação, né? Então, a hora de poder, antes de tudo, né, é a nossa capacidade de ver, né, o nosso ritmo, né? O ritmo que a gente, nosso biorritmo. Então, assim, essa carta ela leva a gente a perceber, né, que cada um de nós tem um ritmo diferente. Então, claro que existem os ritmos da natureza e a gente está inserido dentro desses ritmos. Tem o dia e tem a noite, tem as 4 estações, né? E isso tudo vai incidir na gente, né? Se o dia está nublado e está mais fechado e está mais friozinho e a gente tem mais sono, né? Ou se é verão e o sol nasce super cedo e a gente acaba acordando mais cedo, né? Então, tem essas variações que são, digamos, estimuladas pela natureza e tem a ver com a gente, com a nossa conexão com a natureza. Mas essa carta, ela chama a atenção de que inserido nessas variações que são da natureza, existem as nossas variações pessoais, né? Então, conhecer o nosso biorritmo, perceber a quantidade de sono que eu necessito, perceber os alimentos que eu necessito, o quanto de água que eu necessito, né? E quando. Mas essa percepção não é uma percepção racional, né? É uma percepção de conexão com a nossa corporeidade, com o nosso organismo, né? Nós como organismo, que, que tem necessidades diferentes um dos outros. Então, essa carta, ela nos convida também para perceber que a gente tem velocidades diferentes. Então, algumas pessoas têm, por exemplo, um pensamento muito rápido, né? Então, tu pergunta algo, a pessoa já sabe uma resposta, ela salta rapidamente, diz coisas com muita prontidão. Outras pessoas têm uma velocidade mais lenta, elas têm que pensar mais, elas não têm tanta prontidão de resposta. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas, elas têm maior capacidade de observação, têm mais calma de lidar com as coisas, talvez menos ansiedade. Então, não se trata de ser de um jeito ou de outro jeito, né? Mas se trata, sim, de reconhecer como sou eu, como este ser que sou eu é. Né? Então, mesmo no nosso funcionamento orgânico, né? Então, tem pessoas que fazem a digestão super rápido, tem pessoas que fazem a digestão mais lenta, né? Tem pessoas que dormem, deitam na cama e dormem. Tem pessoas que levam um tempão até conseguir dormir. Tem pessoas que acordam muito rápido, acordam e já podem trabalhar. Tem pessoas que vão acordar devagarinho, que precisam até colocar o despertador lá mais cedo, porque precisa de tempo para se espreguiçar, né? Para girar um pouquinho na cama. Então, essa carta ela nos convida não a padronizar. É muito bom acordar e ficar se espreguiçando na cama. Isso é bom para algumas pessoas, para outras não. Né? Então, essa carta ela nos convida a reconhecer quais são as nossas velocidades, quais são as nossas necessidades,
quando essas necessidades se manifestam. E essa carta, ela nos convida também para a gente estar mais atento a isso, e mais, digamos, fiéis a isso, né? Não tanto fiéis ao meio, mas fiéis a nós mesmos nesse sentido. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, mas não é só da nossa cultura, de todas as culturas, né? Faz parte uma das características básicas do que a gente chama de civilização, né? Eu acho que é uma das características mais fortes que existe no processo que chama civilização, independente da civilização que for, né? É a imposição de ritmos externos, né? Então, se cria um padrão de como as coisas devem ser, e a partir desse momento se impõe aos indivíduos, né, às pessoas, ritmos de trabalho, ritmos de relação, ritmos de sono, ritmos de fome, ritmos de afeto, e isso tudo, né, depende do grau de rigidez de cada cultura também, vai servindo como uma imposição ao indivíduo que vai adaptando o seu organismo a esses ritmos que vêm de fora. Então, se a gente vai ver, assim, por exemplo, a própria teoria freudiana, né, ela vai falar dessa questão como a geradora de neuroses, né? Então, eu tenho que me adaptar às imposições externas, e daí eu passo a não ouvir as minhas necessidades, né? E isso vai me adoecendo. Isso é tão forte, né, pessoal, que chega um ponto que depende do grau de rigidez que eu vou lidar com esses fatores, que chega um ponto de eu não sentir mais minhas necessidades, de eu não saber mais quais são os meus ritmos, de eu só obedecer aos ritmos externos. E daí, o que o próprio Freud dizia, que quanto mais civilizado, mais neurótico, né? Ou seja, quanto mais as regras de comportamento são ditadas por imposições externas, que são imposições culturais, né? E que existe, obviamente, uma variação de cultura para cultura, de que tipo de imposição é feito, né? A gente vai se adaptando e vai perdendo a conexão originária. Né? Então, sobre o que vai se impor isso? Né? Sobre as nossas necessidades mais profundas, orgânicas, emocionais. Né? Então, um exemplo disso, existe uma imposição sobre a própria sexualidade. Né? Então, que vai regular as relações dentro da questão da sexualidade, né? Então, depende da cultura, exige uma exigência de comportamento em nível de sexualidade, de ritmo em nível de sexualidade, que se impõe sobre a percepção do próprio desejo. Isso pode nos afastar tanto do desejo original, e o desejo original está baseado em necessidades orgânicas muito profundas, né? Que a gente acaba não sabendo mais o que precisa, o que quer, o que é necessário para o nosso organismo. Né? Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Se eu vou me afastando por necessidades do meio, imposições do meio, eu vou tendo horários rígidos, por exemplo, para beber água, né? E essa imposição vai fazendo com que eu vou me distanciando da percepção da sede. Uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas têm na nossa cultura. Um distanciamento da percepção da sede. Então, às vezes a pessoa para de beber água simplesmente, né? Daí, de repente, existe um problema digestivo, né?
E esse problema digestivo está relacionado com a falta de água, né? E assim por diante, né? Então, muitas das coisas que a gente tem de doenças, né, de enfermidades que vão se desenvolvendo, é consequência dessa imposição externa de ritmos e da desconexão com os ritmos do nosso organismo. Então, a carta ela nos convida, né, a retomar a autopercepção, né? Perceber o que eu necessito dentro das minhas necessidades orgânicas e levar a sério isso, né? Porque não adianta a gente perceber e achar que é bobagem, né? Porque muitos de nós somos induzidos praticamente a, se percebemos alguma coisa, a não levar a sério, né? A deixar para depois, a não deixar os ritmos orgânicos em primeiro plano, sempre deixa ele no segundo plano, né? Então, eu vou dormir o quanto eu tenho necessidade quando eu tiver tempo. Eu vou matar a minha fome quando for a hora de comer, né? E não, bom, eu vou dormir para satisfazer a minha necessidade de sono, eu vou comer porque eu tenho fome. Então, primeira coisa para eu poder retomar isso, né, é perceber a minha corporeidade, perceber quem eu sou, quais são as minhas necessidades orgânicas, é voltar lá para aquele bem, para algo muito do princípio que é a nossa visceralidade, né? Então, o que estão dizendo as minhas vísceras? O que está dizendo a minha boca, o meu estômago, o meu intestino, né? Mas não é um perguntar racional, é perceber mesmo, né? E daí, com base nisso, poder se autorregular. Então, ir desenvolvendo essa fidelidade, né, com esses elementos, com essas mensagens, né? Poder perceber que isso são mensagens, que se eu tenho fome é porque isso é uma mensagem do meu organismo, se eu percebo isso, né? De que eu necessito comer. Mesma coisa o sono, mesma coisa a água, né? E tantas outras coisas que a vida, né, traz para a gente, né? Que são, nós somos seres vivos, né? Não somos máquinas, então precisamos de autorregulação. Então, e daí a carta diz assim que existe uma hora, né, em que uma hora que eu vou estar disponível para a vida, né, disponível para a ação no mundo, e uma hora onde eu tenho que me recolher, né? E daí, então, como na natureza existe uma passagem entre os mundos, né? Então, que a passagem, quando o entardecer, o pôr do sol, né? E o início da noite é uma passagem entre os mundos. Depois, o amanhecer e o nascer do dia é outra passagem entre os mundos. Então, a própria natureza tem essas passagens, essas horas, né? Onde existe uma mudança de estado, né? E nessas horas de mudança de estado, existe uma energia que fica disponível, né? Ou uma energia de ação no mundo, ou uma energia de recolhimento, né? Então, a própria natureza, ela tem isso. Então, o que acontece com a gente, né? A gente também tem essa passagem entre esses mundos, né? Entre a nossa hora de recolhimento e a nossa hora de abertura para o mundo. Não necessariamente essas horas, né, esses momentos de recolhimento e abertura, seguem exatamente o que culturalmente a gente imagina que teria que estar em ressonância com os ritmos
do dia e da noite, né? Então, para algumas pessoas, o início do dia é a hora assim que, nossa, tem máxima energia, vai render um monte, né? E que é insuportável ficar na cama de manhã, que tem que ir acontecer, e daí começa a terminar o dia, vai baixando a energia e vai sendo o momento mais de comer, de se recolher, de se perceber, né? Então, e para algumas pessoas vai ser o contrário, começa a chegar à noite, a pessoa começa a ficar super ativa, quer estudar de noite, quer ir para balada de noite, quer fazer festa de noite, quer trabalhar de noite, né? E daí, durante o dia, quer dormir, né? Então, são ritmos diferentes, são adequações diferentes que cada um, né, tem no seu biorritmo, na sua forma de ser no mundo. E isso é muito importante que a gente perceba que está baseado no nosso organismo, não é uma coisa, uma ideia, nem uma decisão, né? Não é uma coisa que eu decido, eu acho que para mim é melhor acordar cedo e dormir cedo. Ok, tu pode impor esse ritmo, mas será que teu organismo funciona assim? O legal seria se a gente pudesse perceber o organismo e adaptar o ritmo ao nosso organismo, né? Bom, então, o que a carta diz? Que existe esse momento de passagem entre esses mundos, né? Eu mostrei essa passagem entre mundos na natureza, mas existe também esse momento de passagem que é nosso, né? O momento onde a nossa energia começa a aumentar, né? Está mais disponível para a minha ação no mundo. E daí a carta diz que esse momento é um momento que a gente poderia ritualizar para ter mais acesso a essa energia, no sentido de que esse momento de início dessa atividade, o início dessa disposição de energia, de que se eu realmente pudesse me dispor a estar mais aberto para essa energia, e considerá-la e nutri-la e reverenciá-la, então que eu possivelmente teria acesso a ela com muito mais vitalidade, com muito mais potência. Então, de perceber quando é o momento de ir para dentro e qual o momento de ir para fora, e perceber que isso é muito peculiar da minha pessoa, né? Mas o meu marido faz assim, meu companheiro faz assado, a minha amiga faz de tal jeito. Ok, mas são organismos diferentes. Qual é a tua hora? Possivelmente seja diferente da hora de outras pessoas que vocês convivem, né? Então, também como acertar isso numa rotina de uma casa, de uma família, né? Com respeito, né? Com respeito por si mesmo, com respeito pelos outros, no sentido de que eu não vou querer, para respeitar o meu ritmo, impor o meu ritmo aos outros também, né? Então, poder colocar esse ritmo em primeiro plano e perceber que cada pessoa tem o seu ritmo e que isso deve ser respeitado. Então, assim como o momento de ir para o mundo é um momento que é muito importante, né? É um momento onde a gente pode ritualizar e buscar ir para fora com a máxima energia. Também o momento de recolhimento ele é muito importante, né? E porque ele é um momento de inspiração, né? É um momento de autorregulação, é um momento de recolhimento, de contato consigo mesmo, né? De mergulhar nas profundezas da gente mesmo, né? Do nosso ser. E daí também, uma outra coisa que ela coloca, né, é que a autorregulação
Eu estou chamando autorregulação, não é a palavra que ela usa, tá? Estou traduzindo um pouco para a nossa linguagem que a gente utiliza mais em biodança, né? Mas que essa autorregulação, ela tem a ver, né, com ir para o mundo fazendo as coisas que têm significado para a gente. Então, muitas vezes, a gente gasta muita energia fazendo coisas sem significado, coisas que a gente se força a fazer, né? E daí, então, o que acontece? Nisso existe um dispêndio enorme de energia, uma energia que a gente gasta fazendo aquela coisa que a gente não tem vontade de fazer, e outro tanto de energia que é para suportar fazer algo que eu não quero fazer, né? E para controlar a mim mesmo que quer fazer outra coisa. Então, existe um tremendo gasto de energia quando a gente se impõe coisas, não só horários, mas coisas que não têm significado para a gente. Então, é muito importante que as coisas que a gente escolhe fazer na vida, né, tenham um profundo significado para a gente mesmo. Então, essa seria um ponto de partida excelente para a nossa autorregulação. Né? Porque, às vezes, dentro daquelas coisas que a gente se propõe a fazer, eventualmente, a gente até pode se impor um ritmo, temporariamente um ritmo que não é exatamente orgânico, em nome de que algo é extremamente significativo e vale essa pequena ruptura, né? Que não é uma ruptura eterna, mas é uma pequena ruptura do ritmo orgânico para que algo que é extremamente significativo aconteça. Existe quase como uma compensação aí, né? da quebra do ritmo orgânico, porque é muito significativo, é muito motivador. Né? Agora, quando a gente rompe o ritmo orgânico para fazer uma coisa que não tem significado, é algo terrível, né? Porque daí é uma dupla quebra. Né? Eu quebro o significado, faço algo forçado, que não tem significado, que é agressivo para mim, e rompo meu ritmo orgânico para fazer isso. E daí, bom, daí é uma coisa que conduz realmente a gente para um mal-estar muito forte, que pode ser um mal-estar emocional, mas também pode ser um mal-estar físico. Então, aquilo que eu tinha colocado, né? O fazer algo que não tem significado, tira toda a nossa energia, nos esvazia, nos cansa. Às vezes a gente faz algo super que dá um puta trabalhão, que a gente também, né, se dedica e dá muito trabalho, mas tem um significado especial, tem um sabor especial, e daí então vem a palavra sacrifício, né? Vale o sacrifício, porque é significativo, e daí o sacrifício vira realmente um sacro ofício, né? Agora, às vezes, a gente se dedica um monte a uma coisa que lá saiu por um motivo como sobrevivência, né? Um motivo como lá sei eu manter um status social ou aparentar algo, né? Tem gente que, por exemplo, vai se matar trabalhando para ter grana para quê? Para comprar, lá sei eu, um objeto de ostentação. Né? Então, é como um círculo que vai se formando e que vai distanciando cada vez a gente mais da gente mesmo, a ponto de que, bom, eu preciso ostentar algo para sentir que sou eu. Né? E, infelizmente, daí é que eu estou bem distante de mim mesmo. Né? Então, a autorregulação tem muito a ver com o que realmente tem valor para mim, né? O que realmente tem significado. Então, buscar ir retornando para casa, né? Para essa casa que é a gente mesmo. E daí, esse momento, né? Onde a gente
consegue estar em contato profundo com a gente mesmo e perceber essas necessidades, então daí a gente consegue perceber exatamente quais são os momentos, as horas adequadas, né? As horas que são perfeitas para cada coisa na minha existência. E essas horas que são adequadas, precisamente adequadas, né, esses momentos, são horas de poder. A hora de poder, a hora onde eu estou mais em contato comigo mesmo para gerar uma ação no mundo, ou a hora também que eu estou mais em contato comigo mesmo para me aprofundar dentro da minha existência comigo mesmo, né? Esse mergulho dentro do repouso. Então, esses ciclos vitais, que existem momentos precisos, que são momentos de poder. Qual poder é esse, né? Que poder é esse que eu estou falando? É o poder sobre os outros? É o poder de imposição? É o poder de fazer o que eu quero? Esse poder, qual é o poder, né? O poder é o poder de expressar quem eu sou. É o poder de eu ser no mundo. Então, à medida que eu possa me conectar profundamente comigo mesmo, com os meus ritmos orgânicos, eu estou cada vez mais me empoderando no sentido de dispor plenamente da minha energia, essa energia de quem eu sou. Toda vez que eu deixo um poder externo se impor sobre mim e ditar os meus ritmos, menos eu estou me empoderando, menos eu sei quem eu sou e menos eu vou poder responder eficazmente para o mundo no sentido de dar limite para imposições externas desagradáveis, que fazem com que eu sofra tanto organicamente quanto emocionalmente. Então, o resgatar esse poder, né, esse poder que tem a ver com a percepção dos meus ritmos, né, é se curar profundamente. Né? Então, muitas vezes o que a gente busca na medicina são paliativos para a nossa quebra de ritmo. Né? E o pior, se a gente pegar na medicina mais tradicional, né, alopática, é que essa quebra de ritmos vai gerar sintomas e muitas vezes o que a gente chama cura é um tapar esses sintomas, que acabam aparecendo em outro local. Isso não significa que às vezes a gente não precisa sim de medicamentos, etc. Mas que o grande poder de cura existe em retomar os nossos ritmos naturais, conhecer esses ritmos e retomar esses ritmos. Então, é interessante, né? Porque essa é uma perspectiva muito musical da vida e do organismo, né? A gente está falando aqui de ritmos, né? Bom, e quando a gente entra em contato profundo com esse ritmo, né, e começa a respeitá-lo, a gente vai gerar outra categoria musical, que é a harmonia. Harmonia com a gente mesmo e com o meio. E possivelmente, tendo harmonia consigo mesmo e com o meio, a gente também tem harmonia nas relações. Né? E daí entra a melodia, né? A melodia que nos dá essa capacidade poética de relação com o mundo. Então, quando tu tira essa carta, né, tu está sendo convidado para dispor da tua energia vital, percebendo qual a tua velocidade, qual o momento de tu ir para o mundo, qual é o momento de tu estar contigo mesmo, quais são as tuas pulsações. Então, o convite que tu
conheça, respeite teus ritmos, né? E aqui está uma grande sabedoria, né? Conhecer os próprios ritmos é uma grande sabedoria para uma vida saudável, né? Então, o Rolando, o criador da biodança, ele sempre dizia, né, que na nossa cultura a gente está super acostumado a ler livros para saber como é que é ser saudável, né? O que a gente tem que fazer para ser saudável, o que a gente tem que comer, quantas horas de sono a gente tem que fazer, qual é a período entre uma relação sexual e outra, quanto a gente tem que fazer de sexo, né? Tudo isso parece que a gente tem que fazer referenciais externos para saber qual é o ritmo que a gente tem que estabelecer com as coisas, né? E o Rolando sempre dizia assim que o nosso organismo é um grande livro a esse respeito, né? Que o nosso organismo sabe o que precisa. O que a gente precisa é estar em contato profundo com a gente mesmo para saber o que a gente realmente precisa. Quais são os nossos alimentos, quais são as relações que nos fazem bem, quais são os lugares que a gente quer estar, né? Então, tudo isso, quando a gente tem essa capacidade de estar em contato profundo com a gente busca isso da melhor forma possível, a melhor forma de manifestar possível. E isso nos traz uma boa autorregulação e nos traz saúde. Então, a melhor forma de profilaxia no sentido da saúde, né, no sentido de a gente, no nosso bem-estar, é estar em contato com os nossos ritmos orgânicos.